Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação, pela oportunidade que Ele nos dá de refletirmos um pouco em Sua palavra. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o livro que tem por título Cânticos dos Cânticos, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse título se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, edição revisada e atualizada. O título Cântico dos Cânticos se encontra na Bíblia Visual com e Fonográficos, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, mas ambas as Bíblias são da Sociedade Bíblica do Brasil. Iniciaremos fazendo a leitura do verso do capítulo 8, versículo 7, que diz assim: As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Diante desse contexto que fala a respeito do amor e que nada apagaria este amor, nós vamos descrever, partindo da Bíblia iconográfica, o que é dito sobre este livro. O que é que ele expressa? Então, as ideias centrais encontradas em Cântico dos Cânticos são as seguintes: o amor que uma pessoa sente por outra é algo poderoso. Sexo no casamento é uma dádiva divina para se valorizar e desfrutar. Não há nada de vergonhoso no amor erótico entre o marido e a esposa. O amor é precioso e espontâneo e deve ser celebrado. Estas são as ideias centrais encontradas neste livro. Ainda neste livro podemos destacar os elogios que são dados pelo homem e pela mulher, ou seja, pelo marido e a esposa. Diz ainda o contexto desse quadro: elogios dados pelo casal na Bíblia iconográfica são considerados como elogios estranhos. O casal do livro de Cântico dos Cânticos enaltece as partes do corpo um do outro, com palavras que eram na época consideradas elogios, mas que parecem estranhas aos leitores de hoje. Veja abaixo algumas expressões de afeto que eles dizem um ao outro. Quando eu disse abaixo, é porque eu estou fazendo a leitura do texto que se encontra na Bíblia Visual com e Fonográficos. E agora vamos fazer as colocações apresentadas pelo homem e apresentadas pela mulher. O esposo disse em relação à esposa em Cântico, capítulo 5, verso 11, o seguinte: cabelos pretos como as penas de um corvo. Nesse mesmo capítulo, no verso 13, tem a resposta da esposa: rosto bonito como um jardim de plantas perfumadas. E ela segue no capítulo 7, no verso 5, ela diz cabelos como púrpura. E ele, o esposo, diz a ela: olhos como os das pombas. Só fazendo uma ligeira colocação, retomando o contexto para que você entenda melhor, vou fazer a colocação referindo-se todos os elogios do homem e depois fazer a colocação de todos os elogios feitos pela mulher,
que fica mais claro de você entender esses elogios que são considerados estranhos. Porque no final nós vamos fazer o fechamento entre Cristo e a igreja, que é um resplendor ou uma leitura que é feita com relação ao livro Cântico dos Cânticos entre Cristo e a igreja. Retomando o contexto dos elogios, todos os elogios do homem se encontram no capítulo 5 de Cantares. O primeiro elogio, só retomando, é cabelos pretos com as penas de um corvo. Olhos como capítulo 5, verso 11. Olhos como os das pombas, verso 12 do mesmo capítulo 5. Lábios como os lírios, verso 13 do mesmo capítulo. Ainda nesse mesmo verso 13, rosto bonito como um jardim de plantas perfumosas. No verso 14 do capítulo 5, ele diz: braços e mãos são joias de ouro e pedras preciosas. Ainda seguindo este mesmo versículo, ele diz: cintura como um marfim polido. Já no verso 15, ele diz: pernas são colunas de mármore. E fechando os elogios dados pelo marido à esposa, no verso 15 do capítulo 5, de pés são base de ouro. Já os elogios da esposa ou da mulher, você tem no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 4. Vamos iniciar falando a partir do capítulo 4 de Cantares, para que você vá entendendo. Eu tenho 4, o 5 e no capítulo 7. No capítulo 4, ela diz a respeito do esposo, no verso 2, pescoço como a torre de Davi. Já no verso 4, ela diz, do mesmo capítulo 4, seios como cachos de tâmaras. No capítulo 7, no verso 1, quadris como joias. No 2 do mesmo capítulo 7, cintura como um feixe de trigo. Já no verso 4, desse mesmo capítulo, nariz como uma torre. No verso 5 do capítulo 7, cabelos como púrpura. Ainda nesse mesmo capítulo, no verso 7, de seios como cachos de tâmaras. Já no capítulo 5, no verso 13, diz rosto bonito como um jardim de plantas perfumosas. Veja que este mesmo contexto é dito tanto pelo homem como pela mulher. Ambos dizem que se tem rostos bonitos como um jardim de plantas perfumosas. Como você tem visto a sua esposa? Ou como você tem visto o seu marido? Nós sabemos que o lar, a família, é formada pelo Senhor, porque quando o Senhor olha para Adão e contempla Adão sozinho, a própria palavra nos mostra claramente que Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora ou auxiliadora, dependendo da versão, e diz que essa auxiliadora será uma mulher idônea. Você tem cuidado dessa mulher idônea? E essa mulher idônea tem cuidado de você? Porque é desejo do Senhor que ambos prossigam
firme e constante, cresça e multiplique e sejam bênçãos diante de Deus e diante da sociedade. Que sejam firmes diante daquele que era, que é e que há de vir, e que possa permanecer firme na presença do Senhor. Vou fazer a leitura mais uma vez do verso 7 de Cantares, no capítulo 8, que de acordo com a leitura da Bíblia iconográfica diz: nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Você verdadeiramente tem valorizado a sua história de família? Quanto casal tem sido exemplo para os filhos? Tem sido um exemplo para a sociedade? Na Bíblia de Genebra faz uma colocação interessante, a qual vou fazer a leitura sobre o contexto do livro e a sua correlação com a igreja. O título diz: Cristo em Cântico dos Cânticos. Há uma longa tradição de se relacionar esse livro a Cristo por meio de analogias traçadas entre as experiências dos dois amantes e a experiência de Cristo e sua igreja. De fato, a imagem de Deus como marido do povo de sua aliança como sua esposa também é encontrada no Antigo Testamento. Por exemplo, você lendo Jeremias capítulo 2:2, você vai encontrar esta leitura. Também lendo em Oséias capítulo 2, dos versos 14 ao 20, você vai perceber esse relacionamento. Seguindo ainda, podemos ver, uma vez que Cristo declara a igreja como a sua noiva, conforme se encontra em Efésios, capítulo 5, versos 22 e 23. Uma aplicação legítima do Cântico dos Cânticos é perceber que o amor descrito no livro é em muitos sentidos semelhante ao amor que Jesus tem pela igreja. Por exemplo, esse é o uso predominante do Cântico dos Cânticos nos padrões de Westminster. Pelo menos 3 dimensões centrais orientam os leitores modernos sobre a natureza desse amor: auto-entrega, desejo e compromisso. Jesus deleita-se em nós e se entrega a nós com amor. Ele nos deseja totalmente para si e se sente profundamente a dor e o prazer do seu relacionamento conosco. Cristo entregou a própria vida pela igreja e ainda agora se dedica ao bem dela como um marido amoroso. A igreja depende de Cristo para ter proteção e afeição. Ela o honra pelo seu maravilhoso cuidado e busca a sua glória todos os dias. Tanto Cristo como a igreja anseia pelo dia de sua união final, o dia da grande festa de casamento na volta de Cristo, conforme se encontra em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 9. Vou fazer a leitura desse texto de Apocalipse para que você e eu, que estamos diante do Senhor, possamos louvar, exaltar e bendizer ao Senhor, convicto de que formamos a igreja do Senhor, que Ele, Cristo, é o cabeça, que nós somos o seu corpo
E em Apocalipse 19, verso 7, nos diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. No verso 9 diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que você, que é filho de Deus, tenha essa convicção de que Cristo é o cabeça ou de que Cristo é o noivo. Que você que faz parte da igreja do Senhor tenha a convicção de que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque você se encontrava morto ou morta em delitos e pecados, como mostra a palavra em Efésios 2:1, que o ser humano sem Deus é um ser humano caído, porque quando Adão caiu, todos caíram com Adão. Ali temos a morte espiritual de todos os homens, mas Deus providenciou a restauração para aquele que nele crê, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e assim nos resgatar para Deus. Pois em Efésios 2:1 diz o texto com relação à restauração daquele que crê. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, se o ser humano estava morto. E isso não foi feito de qualquer forma. Mas no verso 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Presente dado por Deus a todo aquele que nele crê. Todo que crê é restaurado para Deus e é restaurado para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado. E aí ele, o Senhor, vai nos mostrando que nós temos designado por ele deveres domésticos, deveres esses que se encontram inicialmente no esposo e na esposa e em seguida nos filhos. Quando você lê Efésios capítulo 5, verso de 22 a 33, você vai compreender o que eu estou dizendo e você vai perceber que esse cuidado, essa descrição que é feita e que deve se encontrar no casal, deve se encontrar na família, Deus também espera que aconteça entre nós, os filhos, que foram resgatados através da pessoa de Cristo Jesus e que possamos realmente exaltar e bendizer o Senhor de nossas vidas, fazendo notório que o sacrifício de Cristo não foi em vão, fazendo notório que nós somos a família de Deus. E se você que me escuta perguntar, como fica a minha situação que ainda não sou cristã? Quero te dizer que Ele te dá a oportunidade hoje de você fazer parte deste rebanho, de você fazer morada neste redil. Como isso pode acontecer? Reconheça Jesus como o único Filho de Deus, que Ele, Deus, enviou para que pudesse lhe resgatar. Jesus cumpriu a vontade de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele se encontra de braços abertos, querendo te receber.
A palavra diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se você ouviu ou está ouvindo, e assim se entregar a Deus através de Cristo Jesus, deixa de ser criatura, passa a ser filho e vai tão somente esperar as bodas do Cordeiro, aquele dia em que teremos o encontro face a face com aquele que nos resgatou da morte para a vida e vida eterna com Deus, em Cristo Jesus, o Senhor, porque foi Ele quem fez tudo por nós e para nós. Que assim o cristão permaneça firme e constante, e que aquele que ainda não é cristão não perca a oportunidade, mas se renda aos pés do Senhor através de Jesus e forme a unidade no corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Quem vos fala durante toda essa reflexão é a missionária Zélia, vice-presidente da Missão Cariri para Cristo, presidente da SAF, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande. Mas, acima de tudo, serva do Senhor. Serva que está aqui para servir. Que Deus abençoe a todos e que possamos, em um próximo momento, nos encontrar mais uma vez com uma nova reflexão e que você possa pensar no que Deus tem falado ao teu coração e tome a melhor decisão da sua vida, que é estar na presença de Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Lembrando-se que Ele é o noivo e que você é a noiva, para a glória de Deus. Amém.